Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti. Pois é, todo assembleiano tem uma harpa em casa e gosta de levá-la também para o culto, cantar os hinos da harpa. Estou falando, claro, do assembleiano raiz, né? Porque os hinos da harpa são maravilhosos. E você já percebeu que boa parte dos hinos da harpa cristã falam sobre o céu? Porque era o anseio daqueles irmãos do passado. E o assunto que nós vamos tratar hoje é a respeito do céu, o destino do cristão. Você que achou que essas lições bíblicas deveriam ser destinadas a novos convertidos, porque é um assunto muito inicial para aqueles que estão começando a fé cristã, eu creio que hoje você, ao deparar com esta lição, você vai rever a sua posição, porque o céu, a doutrina do céu, é uma das mais difíceis dentro da escatologia bíblica. É um desafio para todos nós estudar sobre isso. Nós muitas vezes temos até maior facilidade para estudar e aprender sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação, sobre o milênio, mas estudar sobre o céu é um desafio. Por isso, eu quero convidá-la a esse estudo, que é difícil, mas se nós nos pautarmos pela Bíblia, eu tenho certeza que teremos um grande aprendizado. Pois bem, seja bem-vindo então ao meu canal. Eu sou o pastor Ciro Zibordi. Fique à vontade, peço-lhe por gentileza que curta esse vídeo se você gostar. Também compartilhe com seus amigos, compartilhe com seu grupo de irmãos lá no WhatsApp, lá nas redes sociais, para que mais pessoas conheçam o nosso canal. Se você desejar também, inscreva-se. E para você que já é inscrito, eu sempre tenho desafiado os irmãos e convidado a serem membros do canal. Mas, irmão Ciro, por que preciso ser membro? O irmão vai cobrar agora para nós assistirmos os vídeos? Não, os vídeos são gratuitos. Mas aqueles que são membros, eles têm acesso a um estudo que nós produzimos. Claro que para fazer esse estudo dá muito trabalho, nós pesquisamos, então nós resolvemos criar esse grupo de membros. Quem faz parte do grupo de membros é um grupo seleto, claro, porque recebe benefícios. Um deles é o nosso estudo subsidiário de cada lição. Não é simplesmente um comentário sobre os tópicos e pontos da lição, mas é uma abordagem, modéstia à parte, mais profunda. Nós começamos sempre com uma exposição dos textos bíblicos da lição e depois nós passamos a um comentário objetivo sobre cada tópico, sobre cada ponto. Pois bem, esta lição é uma lição desafiadora, como eu dizia. Quem pensou que o tema dessas lições bíblicas atuais deveria ser ministrado a novos convertidos, claro, vai mudar de ideia ao estudar a presente lição, porque se trata de um assunto difícil, um assunto de difícil compreensão, o qual nós só podemos entender mediante um estudo aprofundado e com a ajuda do Espírito Santo, e mesmo assim só vamos entender aquilo que Deus nos revelou, porque nem tudo a respeito do céu, é claro, está revelado. Geralmente nós preferimos discorrer sobre assuntos como arrebatamento, milênio, mas evitamos o céu, como diz até esse autor aqui, Rand Alcorn, nesta obra maravilhosa de 2023, já tinha sido lançado antes lá nos Estados Unidos, mas no Brasil foi lançada recentemente, foi publicada em 2023 pela editora Batista Regular, que é sem dúvida, eu pelo menos não conheço um livro mais completo a respeito da doutrina do céu. São muitos pormenores, claro que o autor também, ele se vale bastante da suposição, porque claro que nós sabemos que o céu ainda se revelará, será revelado para nós
quando nós estivermos em outra dimensão. Mas é importante que nós estudemos aquilo que nos foi revelado. Portanto, nessa videoaula, nós vamos abordar aí também o futuro estado eterno do salvo glorificado, que se distingue, claro, do estado intermediário dos mortos em Cristo, bem como do nosso presente estado. A lição, então, se baseia em duas perícopes e, como já é costume, nós sempre iniciamos fazendo uma abordagem sobre estas perícopes. A primeira que nós vamos abordar é Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14 e versículos 20 a 21. Veja, não é Filipenses 3, 13 a 21. Há versículos importantes aí entre o versículo 14 e o versículo 20, mas o foco principal do estudo está nos versículos 13 e 14 e também 20 e 21. Paulo aqui utiliza a mesma analogia constante lá de Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, que menciona a carreira que nos está proposta, comparando o cristão a um corredor ou a um atleta. Veja, após mencionar o seu alvo, que é a ressurreição, o apóstolo Paulo, claro, ele tendo em vista ali a glorificação do corpo, ele fala da ressurreição. Ele diz que julga não ter alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, ele faz essa menção nos versículos 13 e 14. Você observa então que logo no versículo 13, ele deixa claro que ainda não alcançou a glorificação do corpo e nós também não. Ou seja, nós também não alcançamos este alvo e nós buscamos ainda, estamos correndo esta carreira que nos está proposta, porque a glorificação do corpo só ocorrerá por ocasião do arrebatamento da igreja. Isso está muito claro lá em 1 Coríntios capítulo 15, porque aquilo que é mortal, diz a Bíblia, se revestirá da imortalidade, e o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Por isso, devemos nos esquecer das coisas que ficaram para trás, das coisas que atrás ficam, da vida velha, e avançar para aquelas que estão diante de nós. Muitos não avançam porque ainda estão presos ao passado. É preciso abandonar o passado. Se houve algum pecado, se houve algo que prejudicou a sua caminhada, a mensagem de Deus para você é a mesma que foi transmitida ao pastor da igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste e pratica as primeiras obras. Então é este o nosso propósito. Se fracassamos no passado, não devemos ficar presos a ele. Ontem já é história. Devemos pedir perdão, corrigir a nossa vida diante de Deus. Falamos sobre isso na aula passada, sobre a importância da confissão, e devemos então avançar. No versículo 14, Paulo mostra que o cristão avança, mas ele não avança a esmo, ele avança para o alvo. Nós não corremos a esmo, sem direção, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé, como diz Hebreus 12, versículo 2. Nosso alvo, então, é alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo explica no contexto imediato. Se você ler Filipenses 3, os versículos 15 a 17, você vai ver que ao longo dessa jornada, os salvos devem ser perfeitos, devem sentir o mesmo. Paulo já tinha dito no capítulo anterior que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, nós devemos ser humildes, assim como é o Senhor, e Paulo apresenta-se aí como um exemplo, como um modelo, porque lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, ou no capítulo 11, versículo 1, ele disse: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Em seguida, Paulo menciona com tristeza, chorando, que muitos se têm feito inimigos da cruz de Cristo e por isso estão correndo outra carreira,
a qual tem como destino a perdição eterna, já que, por causa da egolatria e também do materialismo, não servem a Deus. Paulo diz que eles têm como Deus o próprio ventre. Mas aí ele avança para a conclusão desse ensinamento, e no versículo 20 ele deixa claro que o destino do cristão é o céu. Paulo conclui afirmando que o prêmio da soberana vocação nos franqueará a entrada à cidade celestial, de onde virá o Senhor para nos arrebatar. Jesus foi claro ao dizer isso: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. João capítulo 14, versículo 3. Então Paulo, claro, tendo isso em mente, porque Jesus lhe revelou a respeito do arrebatamento, ele então diz que a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, o nosso corpo de humilhação, em um corpo glorioso. Ao contrário do que dizem alguns especialistas, entre aspas, em escatologia, a igreja entrará sim no céu e participará das bodas do Cordeiro. E o versículo 21 mostra que o cristão terá um corpo glorioso, um corpo semelhante ao de Jesus. Faz parte do prêmio da soberana vocação a glorificação do corpo, pois a carne e o sangue, a Bíblia é muito clara lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Portanto, antes de entrarmos no céu, seremos galardoados, porque Jesus disse, está lá em Apocalipse 22, versículo 12, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, ou virá comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, esse prêmio da soberana vocação abarca, sem dúvida nenhuma, a glorificação do nosso corpo, que ocorrerá ainda quando estivermos aqui na terra, porque já iremos ao Senhor, ao encontro do Senhor glorificados, e lá também seremos galardoados nesse glorioso encontro. Então a primeira perícope, Filipenses 3, 13 e 14 e 20 e 21, grosso modo trata disso que eu falei. Depois vamos retomar esse texto quando formos explicar também os tópicos e pontos desta lição. Agora, veja a segunda perícope, Apocalipse 21, 1 a 4, que menciona o céu como habitação de Deus e seu povo. É importante observar que esse céu, que é mencionado aqui em Apocalipse 21, não é o mesmo céu abordado no capítulo no ponto anterior. Quando Paulo disse a nossa cidade está no céu, claro, ele está se referindo ao céu como habitação daqueles que vão ser glorificados e vão estar no lugar onde Deus está. Vamos habitar junto com Deus. Agora, em Apocalipse 21, 1 a 4, nós temos uma nova criação que diz respeito ao céu que nós vemos hoje. Não é o céu como morada de Deus, até porque o céu como morada de Deus não sofreu qualquer contaminação do pecado. Então não há por que Deus fazer novo céu, uma nova morada para si, onde ele está, porque lá não foi afetada. Agora a terra sim, e o céu no sentido do espaço sideral também foi conspurcado, foi manchado pelo pecado, e por isso precisará ser destruído e haverá uma nova criação, como nós vamos estudar. Veja, então aqui é importante observar, eu coloquei aqui no meu roteiro, que Paulo se refere lá em Filipenses 3, 20 a 21, ao lugar onde os salvos glorificados estarão após o arrebatamento, em contraste com a vida na terra. Agora, em Apocalipse 21, 1 a 4, o céu abarca também um novo céu e uma nova terra, considerando que o lugar onde Deus habita, que eu acabei de falar, é perfeito, sem pecado, é evidente que o termo novo céu diz respeito ao espaço sideral, como diz o mestre Antônio Gilberto, saudosa memória, o espaço sideral entre o céu, como habitação de Deus, e a terra. Satanás operava nesse espaço e o conspurcou, ou seja, o contaminou. O homem também tem poluído esse espaço. E por isso Romanos 8
mostra que a terra ali anseia, né, por uma restauração. Claro que primeiro ocorrerá uma restauração por ocasião do milênio, e depois do milênio está prevista, na verdade, uma nova criação. A terra que hoje existe será destruída, dando lugar a uma nova terra. Alguém pode achar estranho isso, mas Deus é soberano e Deus quer fazer dessa maneira, e Ele vai fazer, porque está na Bíblia e nós não temos permissão para dizer o que Deus vai fazer. Deus é soberano. O versículo 1, então, mostra que a igreja viverá no céu. Então observe, alguns teólogos têm insistido na ideia de que não vamos para o céu. Além de afirmarem que Jesus desce à terra por ocasião do arrebatamento, sem introduzir seu povo nas mansões celestiais, o que é um contrassenso, dizem que viveremos para sempre numa terra restaurada. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A habitação de Deus e seu povo será uma nova criação, de fato, a qual será acoplada, por assim dizer, à atual habitação do Senhor. Como diz Stanley Horton no seu comentário de Apocalipse, num certo sentido, céu e terra se convergirão num único ponto. A nova Jerusalém, que estará sobre a terra, será o quartel-general de Deus. Como diz também o hino 3 da harpa cristã, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Então vamos procurar entender aqui melhor esse versículo 1, porque o espaço sideral e a terra terão passado. Quando nós vemos esse capítulo 21 de Apocalipse, versículo 1, nós vemos que o céu e a terra já foram destruídos. E o adjetivo novo aqui, no grego kainos, denota maravilhoso, desconhecido, sui generis. Não é algo que foi renovado, é algo totalmente novo. Não é uma renovação, e sim uma nova criação, o que é corroborado pelo que está no Salmo 102, versículos 25 a 26, também Hebreus capítulo 1, versículos 10 a 12, Isaías 34, versículo 4, e Isaías 51, versículo 6. Deus criará um novo céu e uma nova terra que hão de permanecer para sempre. Jesus falou disso, está lá em Marcos capítulo 13, Pedro também falou. Portanto, o termo novo céu se refere a um novo universo. Diz Morgan, neste livro muito especial também que a CPAD publicou há pouco, os 50 acontecimentos finais, veja, da história da humanidade, Robert Morgan, ele diz então que um novo universo, um novo cosmos, uma referência então a um novo universo, a um novo cosmos, ao espaço intergaláctico. Se nossas galáxias atuais já são de difícil compreensão, diz Morgan, imagine como não serão as galáxias eternas que comporão o novo céu. Então, será tudo completamente novo. Horton também fala sobre isso, mas observe que não haverá mar nesse novo céu e nova terra, especialmente, diz que o mar já não existe. Como se sabe, os oceanos são necessários à oxigenação da atmosfera da Terra. A falta de mares, portanto, sugere que toda a economia da nova Terra será diferente, diz Stanley Horton. Assim como Jesus foi capaz de subir ao céu em seu corpo ressurreto e sem roupas especiais, assim também nós, com os corpos ressurretos, não teremos as carências e limitações impostas pelo corpo atual, diz Stanley Horton em seu comentário de Apocalipse. O meu está bem velhinho, veja aqui, a vitória final. A CPAD depois publicou com uma capa nova. Mas depois ficou em falta e é bom procurar. Se você encontrar, talvez pela Amazon, você pode adquirir esse comentário especialíssimo de Stanley Horton, A Vitória Final. Tudo isso está na bibliografia. Você que tem o nosso roteiro, você vai encontrar lá todos os livros que eu pesquisei. Muito bem, então
Nós vemos aqui que a igreja viverá no céu, mas Deus fará novos céus e nova terra. Significa que onde Deus habita hoje vai ser, na verdade, vai incluir o espaço sideral, que vai ser uma nova criação, a terra também que vai ser uma nova criação, uma terra sem pecado, também um universo sem a conspurcação do pecado, como diz o mestre Antônio Gilberto, sem a contaminação do pecado, a mancha do pecado, e então tudo será perfeito, porque hoje Deus está, claro, num lugar perfeito. O Altíssimo está lá no céu dos céus, um lugar incontaminável, mas a terra foi contaminada. Deus então, no novo lar, após o milênio, quando Deus fizer novos céus, nova terra, tudo então terá sido superado. O pecado e a dor e a tristeza, a morte, tudo isso terá sido já superado. Tudo será completamente novo. E o versículo 2 fala da Nova Jerusalém, que será parte também desse céu como um todo. Porque quando falamos de novos céus, nova terra, é importante entender isso. Dá-se um destaque para a nova terra, mas a nova terra faz parte do céu como um todo. O céu, a habitação de Deus, onde nós estaremos, claro, ele também abarca a própria terra, que vai ser uma recriação. No milênio, claro, haverá na terra atual, claro, a Jerusalém. A Jerusalém será restaurada. O Senhor Jesus vai reinar lá, diz a Bíblia. O rei estará lá. Será uma terra abençoada por Deus, uma Jerusalém nova, uma Jerusalém renovada, restaurada. Agora, após o milênio e o trono branco, não se fala mais de uma Jerusalém nova, mas de uma nova Jerusalém. Não é apenas a mudança de ordem aí. Alguém gosta de brincar e dizer que a ordem dos fatores não altera o produto, ou a ordem dos tratores não altera o viaduto, mas nesse caso, você tem aí uma mudança da posição do adjetivo. Teologicamente tem uma mudança, porque a Jerusalém nova é uma coisa. Agora, a nova Jerusalém que desce do céu, destinada à esposa, isto é, à igreja glorificada, claro que não é mais a cidade de Jerusalém que nós conhecemos hoje, que vai ser restaurada por ocasião do milênio, mas é, na verdade, uma referência à habitação dos salvos. Então, nesse estado eterno dos salvos, nós vemos os versículos 3 e 4, os males deste mundo, eles já terão ficado para trás. Na nova morada de Deus com o seu povo, o seu tabernáculo, ele limpará, diz o texto bíblico, Apocalipse 21, versículo 4, ele limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então nós vamos abordar esse texto no corpo da lição, mas aqui então nós fizemos aquela abordagem inicial, porque assim você já fica firmado nisso para entender melhor o que será abordado nos tópicos e pontos. O primeiro tópico então é o céu, o alvo de todo cristão. Definindo o céu é o primeiro ponto. À luz dos termos bíblicos originais, Shamaim no hebraico e Uranos no grego, nós vemos que o céu, ou céus no plural, ou firmamento, ou também expansão, dependendo da versão bíblica que você tiver à mão, se refere na verdade ao universo, à atmosfera, ao espaço sideral, isto é, ao céu que nós podemos ver. Quando a Bíblia diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, claro que céu ali, Shamaim no hebraico, é uma referência a esse espaço sideral, é uma referência à atmosfera, é uma referência ao universo. Agora, algumas observações nós precisamos fazer sobre esses termos. Primeiramente, sobre o termo grego para céu, Uranos, em Mateus 3 e 2, por exemplo, quando João Batista, que estudamos na lição anterior, ele se refere ao reino dos céus,
que já estudamos também outrora, que é uma dimensão do reino de Deus na terra, ou seja, o reino oriundo do céu, mas que tem, na verdade, a sua dimensão terrena. Então, em Mateus 3:2, João Batista se refere a essa dimensão do reino de Deus na terra, cuja origem é do céu. Daí, esse precursor de Cristo ter dito: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a palavra céus ali é justamente uranos. Se você ler Mateus 19:14, Lucas 20, versículo 4, João 3:27, Efésios 1:3, você vai ver daquilo que vem do céu e se manifesta na terra. Por exemplo, Efésios 1:3 diz o quê? Que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Significa que as bênçãos que das quais nós usufruímos aqui na terra, elas têm origem no céu. Então, é bom observar também o sentido especial para os termos hebraico e grego referentes ao céu. Nem sempre esses termos se referem ao céu visível. Quando o salmista diz, por exemplo, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, é claro que ele está falando desse céu visível, esse céu atmosférico, o universo de maneira geral. Agora, há também um sentido especial. Ao longo das páginas sagradas, os mesmos termos citados, Chamaim no hebraico e Uranos no grego, também pode aludir ao céu como morada do Deus Altíssimo e seu séquito. Veja o Salmo 2, versículo 4, Deuteronômio especialmente, porque é interessante que Deuteronômio, ele menciona o céu que nós podemos ver, quando, por exemplo, Moisés diz assim: os céus e a terra tomo hoje como testemunha contra vós, que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Claro que ele está falando do céu visível. Mas no mesmo livro de Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 39, no capítulo 10, versículo 14, veja, vamos ver pelo menos uma dessas referências. Deuteronômio capítulo 10, versículo 14, você vai notar também Moisés aludindo ao céu como morada de Deus. Veja, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, a terra e tudo que nela há. Claro que aqui, quando ele fala dos céus, ele está falando da morada de Deus. Veja também no capítulo 26, versículo 15, olha aqui, Deuteronômio 26 e 15, olha desde a tua santa habitação, falando de Deus, Deus olha desde da sua santa habitação, desde o céu, e abençoa o seu povo Israel. Ele olha de lá e abençoa o seu povo Israel. É isso que Moisés está dizendo para o Senhor, né? Olha, ele se dirige a Deus aqui nessa oração. Então, observe como o termo céu no hebraico também se refere à morada de Deus. E no grego também acontece a mesma coisa, em Mateus 5:34, Mateus 6:10. E não por acaso Jesus, no Sermão do Monte especialmente, ele se refere ao Pai, a Deus, como Pai Celeste, ou Pai que está nos céus. Muito bem, então é importante entender aí a definição de céu. O termo céu, claro, é uma referência ao céu que podemos ver, mas também uma referência, tem que prestar atenção à leitura, ao contexto, pode ser uma referência ao lugar onde Deus habita, acima, evidentemente, desse céu que nós podemos ver. Então esse é o primeiro ponto, definindo o céu. O segundo ponto, o céu conforme o ensino de Paulo, e aí nós temos um desdobramento maior e perguntas vão surgindo. Por exemplo, uma pergunta que é suscitada, sobretudo por 2 Coríntios 12, versículo 2, em que Paulo menciona o terceiro céu, ele ali falando de si próprio, claro, com modéstia, ele não quis dizer que foi ele diz que conhece um homem que no corpo não sei, se fora do corpo não sei,
visitou o segundo céu, o terceiro céu, perdão, o paraíso de Deus, observe que aí se suscita uma pergunta: qual? Quantos céus existem? Quantos céus existem? Então veja, Paulo aqui fala do terceiro céu, que no grego é trito uranon, ou seja, terceiro céu. Trito tem a ver com terceiro, né? Aqueles que defendem lá que Isaías foi escrito por vários autores, ali eles falam de proto-Isaías, deutero-Isaías e trito-Isaías, por exemplo. Então, proto-Isaías o primeiro, deutero-Isaías o segundo e trito-Isaías o terceiro. São historiadores aí e são também homens que muitas vezes estão ligados à teologia liberal e ficam tentando compartimentar a Bíblia, dizer que não tem como ser o mesmo autor e tal, e dizem que determinada profecia foi escrita depois que os fatos tinham acontecido. Veja, são pessoas que não creem que Deus é poderoso para revelar o futuro. Mas não vem ao caso falarmos sobre isso. Aqui eu acabei abrindo esse parênteses por causa do termo trito, né? Que aparece aqui em terceiro céu, trito uranu, né? Considerando que esse mesmo apóstolo, que é Paulo no caso, afirma que o Senhor Jesus subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, Efésios capítulo 4, versículo 10, podemos afirmar que o terceiro céu, ou paraíso, é o lugar referido lá em Apocalipse 6, 9 e 10, porque ali nós vemos que as almas dos mártires do período tribulacional estarão debaixo do altar, ou seja, não exatamente onde Deus está, mas num lugar intermediário. É o que acontece com os mortos em Cristo. Os mortos em Cristo hoje, eles estão sendo consolados, mas eles ainda não estão desfrutando do estado eterno em toda a sua plenitude, porque isso só ocorrerá quando os corpos forem também glorificados por ocasião da ressurreição. Então, se existe um terceiro céu, nós podemos deduzir que há um segundo céu e há um primeiro céu, e também que Deus está acima desse terceiro céu, porque se o terceiro céu é o paraíso, como disse Paulo, e o paraíso seria o lugar onde estão os mortos em Cristo na sua condição imaterial, porque o corpo ainda está na terra, a parte material. Agora a parte imaterial, se ela está no paraíso, então Deus está acima disso, porque lá em Apocalipse 6 diz que este lugar está debaixo do altar, ou seja, está abaixo de Deus. Então, o que nós podemos concluir? Claro, com uma dedução. Se o céu que podemos ver é o primeiro, é o universo, aquilo que nós podemos ver, e o paraíso é o terceiro, nós podemos supor que o lugar onde Satanás tem o seu trono estabelecido seria um segundo céu, porque a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 2, que ele é o príncipe das potestades do ar, e ele não atua diretamente aqui na terra. A terra, por assim dizer, está suspensa no primeiro céu, mas Satanás não está dominando as ações aqui na terra. Ele tem permissão para agir aqui, mas o seu trono diretamente não está aqui. Quando a Bíblia diz lá em Apocalipse do trono de Satanás, ali é uma referência ao fato de que aquela igreja estava dominada por falsas religiões, por judeus que também eram a sinagoga de Satanás e tal, mas não é que o diabo estava literalmente reinando ali. A sede de Satanás, do seu reino, do seu império do mal, é nas regiões celestiais. Por isso que lá em Efésios 6, versículo 12, está escrito que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, ossos espirituais da maldade, príncipes das trevas desse século, nos lugares celestiais. E o diabo é o príncipe das potestades do ar. Então nós podemos supor, é uma boa suposição, aliás, de que o inimigo ele atua no segundo céu. Agora, o terceiro céu, é bom que se diga, que Paulo menciona, aqui enfatizando, não é a morada dos salvos glorificados. Eu falo isso a partir do arrebatamento, né?
aqueles que forem arrebatados, ou seja, tanto os mortos em Cristo como os vivos, que forem ambos os grupos transformados, glorificados, e irão encontrar o Senhor nos ares, claro que eles não vão para um lugar intermediário. Agora já é um estado eterno. Depois nós vamos ter mais uma lição para falar sobre o estado intermediário e o estado eterno, que vem a ser a última lição, que a última lição ela será sobre a cidade celestial, e nós vamos retomar até alguma coisa que estamos estudando nessa lição. Mas é bom enfatizar então que o terceiro céu não é a morada dos salvos. Vou até ler aqui o que eu escrevi para sintetizar. Veja, quando Paulo menciona o céu como nossa habitação futura, não se refere ao estado intermediário, e sim ao estado eterno, glorioso. No terceiro céu, a parte imaterial dos mortos em Cristo aguarda a ressurreição, quando haverá a reunião das partes imaterial, que é formada por espírito e alma, e a parte material, que é o corpo, bem como a glorificação desse ser como um todo. Então, quando acontecer essa glorificação de espírito, alma e corpo reunidos, aí sim o salvo glorificado ingressará, porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. O corpo, claro, na condição que ele está hoje, ele não pode herdar o reino de Deus, no sentido que ele não pode estar no mesmo lugar onde Deus está. Mas quando houver a glorificação do corpo, claro, o ser humano pleno, salvo, espírito, alma e corpo, glorificado, ele então vai estar para sempre com o Senhor. Por isso que lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 está escrito: estaremos para sempre com o Senhor. Veja o terceiro ponto, o alvo do cristão. Estamos em uma jornada visando ao prêmio da nossa soberana vocação, por meio do qual seremos introduzidos no céu, onde Deus habita. Há muitos prazeres neste mundo, mas nossa vocação é celestial, e nosso alvo é participar do arrebatamento da igreja, para que sejamos galardoados e ingressemos no céu. Ainda que estejamos na terra, suspensos no primeiro céu, por assim dizer, somos cidadãos do céu onde Deus habita. A nossa cidade está nos céus. E também Efésios 2,19 diz que nós somos cidadãos do céu. Por isso, como peregrinos neste mundo, temos a nossa mente firmada nas coisas que são de cima e não nas coisas terrenas. Filipenses 3,19 fala das coisas terrenas, mas Colossenses 3:1 e 2 diz que se já temos ressuscitado com Cristo, devemos pensar e também buscar as coisas que são de cima. Veja agora o segundo tópico, a descrição do céu segundo o livro de Apocalipse. Primeiro ponto, o novo céu e a nova terra. Já vimos que Deus destruirá o que podemos chamar de primeiro céu, isto é, o universo, e não a sua morada, já que esta é perfeita e jamais foi conspurcada pelo pecado. Então, não tem sentido alguém acreditar que Deus vai destruir o lugar onde ele habita hoje, porque aquele lugar não foi contaminado pelo pecado. O sentido de novo, numa referência, claro, ao universo, kainós, é o seguinte, como diz Osborne, nessa obra aqui que eu também tenho recomendado. Veja, são muitos os livros que eu tenho recomendado, e esse aqui é mais um, ó. Comentário exegético de Grant Osborne, uma obra muito boa para quem é pesquisador do livro de Apocalipse. Aliás, eu aproveito a oportunidade para dizer que a nossa 10ª videoaula, nós estamos fazendo uma exposição de Apocalipse, a nossa 10ª videoaula não será na terça-feira, mas na sexta-feira, excepcionalmente, porque eu deverei estar na cidade de São Luís do Maranhão, se Deus quiser. Então, excepcionalmente, nós vamos ter a nossa videoaula de Apocalipse, que é sobre a igreja de Laodiceia, justamente, na sexta-feira e não na terça-feira. Depois, na outra semana, eu creio que voltaremos ao normal, a menos que vocês prefiram que a aula seja na sexta-feira. Então veja, já vimos que Deus destruirá o que podemos chamar de primeiro céu. E aí eu ia citar Osborne, que ao fazer uma explicação do termo novo
do adjetivo kainos no grego, ele diz que haverá uma realidade completamente nova, um novo tipo de existência, em que todos os aspectos negativos do primeiro céu, ou do primeiro mundo, serão removidos. Toda a mancha do pecado desaparecerá. Então é o que diz Osborne. Como Deus fará novo céu, nova terra após o trono branco, é importante termos em mente a ordem sequencial constante do livro de Apocalipse. Então isso aqui, olha, você que é membro do meu canal, você pode se considerar aí, modéstia à parte, um privilegiado, porque eu tenho ampliado bastante o estudo, e aqui você vai ver, ó, que eu apresento a importância de você ter o livro de Apocalipse como um livro sequencial e não recapitulativo. Então você vai entender aí que o novo céu e a nova terra só vai acontecer, ou seja, a destruição do céu atmosférico e da terra só vai acontecer depois do milênio e mais precisamente depois do trono branco. Então eu coloquei aí, para você que tem o roteiro, aqui não vai dar tempo de eu explicar. Veja, Jesus apresenta em Apocalipse 1:19 a ordem sequencial deste livro. E aí eu explico. Outro ponto, selos, trombetas e taças são sequenciais. Então você observa que Apocalipse tem uma sequência. Selos, trombetas e taças não são concomitantes, mas são, na verdade, sequenciais. A primeira trombeta só é tocada depois que o último selo é aberto. E a primeira taça só é derramada sobre a terra após a última trombeta ser tocada. É uma sequência. O contexto de Apocalipse, isso está claro, se você ler lá Apocalipse 8, versículos 1 e 2, você vai ver, havendo aberto o sétimo selo, até introduzir esse versículo aí no roteiro, fez silêncio no céu por quase meia hora, e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. O contexto de Apocalipse 12 a 20, capítulos 12 a 20, aponta para uma descrição sequencial, porque Apocalipse 12, 9 mostra que Satanás, identificado como dragão, será na terra para enganar os que aqui estarão, e o verbo no passado aí indica que se trata de uma visão contendo uma revelação parentética que se refere ao passado e ao futuro de Israel. Isso, claro, não quebra a sequência. Essas revelações parentéticas que você tem ao longo da sequência apresentada em Apocalipse não quebram essa sequência. É preciso entender que são revelações parentéticas. Aí também temos o Apocalipse 13 e também Apocalipse 16, versículo 13, e do capítulo 19, versículo 11 até o 20, versículo 10, uma clara sequência. Eu explico aí no roteiro, mas a ênfase que eu quero apresentar aqui é que Apocalipse está numa ordem sequencial. E o que eu quero pontificar aqui é que o momento em que Deus fará novo céu e nova terra é justamente após o trono branco. Veja, a frase onde já se encontra a besta e falso profeta, de Apocalipse 20, versículo 10, pressupõe que já terá havido um julgamento para esses prepostos do inimigo. Eu falo isso porque os irmãos amilenistas, eles veem o livro de Apocalipse ali como recapitulações, em número de 7. Então você tem 7 eventos, ou 7 pontos, depois finaliza aquele sétimo, começa mais uma sequência de 7, depois outra de 7, e vai havendo recapitulações. E nós não vemos isso no livro de Apocalipse. Eu penso que isso é forçar a Bíblia a dizer o que não diz. Tanto que para eles, quando inicia o capítulo 20 de Apocalipse, é como se houvesse ali um recomeço. A segunda vinda começa a ser tratada como primeira vinda. Por isso que o diabo foi preso e tal, e a primeira ressurreição eles acabam espiritualizando, que é uma aberração do ponto de vista exegético, não é? Ali são 2 ressurreições, e ou ambas são espirituais ou ambas são literais, mas os nossos irmãos amilenistas, eles transformam a primeira numa ressurreição espiritual e a segunda literal.
Mas seguindo aqui a ordem de Apocalipse, eu até coloquei no nosso estudo, nós temos a seguinte relação sequencial a partir da descida de Jesus à terra. Primeiro, as duas bestas são lançadas no lago de fogo, Apocalipse 19 e 20. Em seguida, os inimigos de Deus serão destruídos, versículo 21. Depois, Satanás será preso por 1000 anos, Apocalipse 20, versículos 1 a 6. Em quarto lugar, esse inimigo será solto por um pouco de tempo e derrotado, versículos 7 a 10, sendo lançado no lago de fogo, onde já estão seus prepostos. Daí o que eu citei no capítulo 20, versículo 10, onde já se encontra a besta e o falso profeta. Em seguida vem o juízo final no trono branco, versículos 11 a 15 do capítulo 20, e subentende-se aqui, claro, que Deus destruirá o universo, visto que de sua presença fugirão, veja, versículo 11, Apocalipse 20, versículo 11, fugirão a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Depois de tudo isso, é que João viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, pela ordem de Apocalipse, quando ocorrer o juízo final, o trono branco, é nesse exato momento que Deus também vai destruir a terra e vai destruir também o céu que nós podemos ver, o universo. E Deus fará um novo universo, claro que abarca também a própria terra, a terra que sempre recebe destaque na Bíblia, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Por isso que também em Apocalipse você tem o destaque, mas não quer dizer que nós não vamos para o céu. Há muitos irmãos dizendo, a igreja não vai para o céu, isso é invenção. Mas céu e terra hão de ser a mesma grei. A terra vai fazer parte desse céu como um todo, porque Deus habita no lugar perfeito, mas Ele vai fazer com que o céu visível também seja perfeito, é um novo céu, a terra também uma nova terra, e isso vai ser um todo. O céu como um todo é onde nós vamos habitar para sempre com o Senhor. Aí tem o segundo ponto, que é sobre a linda cidade como nossa morada, a Nova Jerusalém, que ainda é um mistério para todos nós. Os apóstolos são claros ao dizerem que a glória do estado eterno dos salvos ainda se revelará. Romanos 8,18 mostra isso, mas também 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Agora, só saberemos de fato o que ela é quando estivermos glorificados em uma nova dimensão, porque hoje conhecemos em parte, mas quando Ele vier, ou seja, quando Jesus vier, nós teremos aí um conhecimento muito maior, porque 1 João 3, versículo 2 também diz que nós o veremos como Ele é, assim como Ele é, nós o veremos. O que sabemos hoje é que a Nova Jerusalém é a morada dos santos glorificados, a qual terá Deus Pai o Cordeiro como templo e lâmpada, e os seus servos, diz a Bíblia, servirão. Isso é bem destacado aqui na presente lição, e retomaremos também na lição de número 13. Nesse estado eterno, nada poderá nos entristecer, evidentemente, nem mesmo o fato de alguns de nossos entes queridos não estarem ali. Essa é uma pergunta que muita gente me faz. Irmão Ciro, como nós poderemos estar felizes no céu, por exemplo, se nossos entes queridos não estiverem lá? Digamos que meu pai não seja salvo, meu filho vá para o inferno, como que eu vou estar feliz lá? Você tem que entender que morte, dores, sofrimentos e tristeza estão ligados ao pecado, e o pecado ali estará ausente. Então, nem mesmo a falta de um ente querido poderá, claro, entristecer-nos naquele momento, porque o que causa tristeza é o pecado, o que causa dor é o pecado, o que causa sofrimento, tudo isso é decorrência do pecado, mas nós vamos estar completos em Deus, a comunhão com Deus nos satisfará plenamente, no sentido de que nós não vamos sofrer por nenhum motivo, mas vamos nos conhecer, nos reconhecer no céu. Aliás, isso é um ponto que eu vou abordar agora no terceiro tópico. Vamos rapidamente aqui para o céu, o fim da jornada cristã. Primeiro ponto, estaremos onde Deus está, o autor destaca. Esta verdade
está claro em João 14, versículos 1 a 3. Jesus falou: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiverem sejais vós também. Então ele nos trasladará, estaremos onde ele estiver. E Paulo diz também que seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, onde ele estiver, nós estaremos. Durante o período tribulacional de 7 anos na terra, claro, estaremos com ele no céu. Enquanto acontece o período tribulacional na terra de 7 anos, a igreja estará respirando a atmosfera celestial no céu, na habitação de Deus, porque já vamos estar glorificados. Em seguida, desceremos com ele e reinaremos por 1000 anos na terra. Apocalipse 19 a 20. E finalmente, quando ele vier, ou quando ele fizer um novo universo, depois de tudo isso, depois do milênio, depois do trono branco, unindo a sua morada jamais contaminada pelo pecado, viveremos para sempre no céu como um todo, ou seja, em um estado completamente diferente do atual. Então, se alguém te perguntar, o crente vai morar na terra ou no céu? Nós vamos morar no céu, porque quando Deus fizer novo céu e nova terra, claro, a terra recebe um destaque, mas na verdade a terra também forma parte do céu, porque Deus vai habitar conosco. Onde Deus habita é o céu. Deus vai fazer com que tudo isso seja perfeito para que ele possa habitar conosco. Hoje nós, na condição pecaminosa, não podemos habitar onde Deus está, e nem ele pode habitar literalmente onde nós estamos, com todo o seu poder, com toda a sua santidade. Mas quando nós formos glorificados, aí sim nós vamos estar sem nenhuma limitação, nós vamos conhecer o Senhor como Ele é, diz a palavra de Deus. Ponto 2, lágrimas cessarão. Aí também eu faço uma ampliação. Você que é membro do meu canal, você vê aí que tem bastantes subsídios, modéstia à parte. Então eu digo aí que uma pergunta recorrente com respeito ao estado eterno é a seguinte: vamos nos reconhecer no céu? Em seguida, de acordo com a resposta, temos outra questão. Se vamos identificar uns aos outros, não sentiremos tristeza pelo fato de que alguns dos nossos entes queridos não estarão ali? Então a segunda pergunta já foi respondida há pouco, não é? Eu disse que o que causa tristeza é o pecado. O pecado não estará mais presente, porque hoje Deus nos livra do poder do pecado. Ali Deus nos terá livrado já da presença do pecado. O pecado estará ausente. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. O que é mortal se revestirá da imortalidade. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Deus vai fazer, na verdade, com que nós, glorificados, possamos estar na presença dele, e ali não haverá espaço para tristeza, dor, nada disso. E aí passagens bíblicas precisam ser consideradas com respeito ao fato de que nós vamos nos reconhecer. E isso também será parte da nossa alegria. Ah, mas e aqueles que não estiverem conosco? Isso não nos afetará negativamente, porque não haverá mais espaço para tristeza. Agora, aqueles que estiverem lá conosco, isso multiplicará ainda mais a nossa alegria. Porque Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 2,19, que os irmãos reconhecidos por ocasião da ressurreição e da vinda do Senhor seriam a sua coroa. Ou seja, ele vai se alegrar. Então veja como temos passagens bíblicas importantíssimas aí, que eu coloquei no roteiro para os membros, sobre o fato de que nós vamos nos reconhecer. Maria Madalena reconheceu Jesus pelo timbre da sua voz, João 20:19. Lucas 10:20 diz que os nossos nomes estão escritos no céu, e nomes servem para quê? Para distinguir indivíduos. Então claro está que nós vamos nos conhecer. Mateus 22:30 diz que seremos como os anjos, e esse se conhece muito bem. A Bíblia menciona até os seus nomes, não é? Miguel, Gabriel, porque eles são identificados ali como anjos diferentes, pessoas diferentes. 1 Coríntios 13:12, vamos ter mais conhecimento, como diz ali, hoje conhecemos em parte, ou seja, o nosso conhecimento será maior. Mateus 8:11, vamos estar com Abraão, Isaac e Jacó. Veja, Abraão, Isaac e Jacó serão conhecidos, então todos os indivíduos serão conhecidos.
Mateus 17 mostra que Pedro, Tiago e João reconheceram Moisés e Elias como? Ali foi uma amostra de como nós vamos nos conhecer no céu, e que não vai ser propriamente pela aparência física. Haverá um elemento que distinguirá um do outro, né? Porque não existem almas iguais, não existem pessoas iguais, e a verdadeira pessoa está do lado de dentro, o corpo é o invólucro, mas cada alma é diferente. Muito bem, e 1 Tessalonicenses 2,19, que eu já citei, na vinda de Jesus, está claro que nós vamos nos conhecer. Leia esse texto, você vai ver Paulo falando ali da sua coroa, quando Cristo vier. Então, fica claro que algumas coisas acabam no céu e outras permanecem, em outra dimensão, mas permanecem. Por exemplo, morte, dor e até o casamento vão acabar. Veja, não vai ter mais casamento. Porque imagina a pessoa que casou aqui, aí ficou viúva e casou com outro, ficou viúva, casou com outro. Quem que será o seu esposo ou a sua esposa lá no céu? Então não haverá mais essa relação, mas nós vamos mesmo assim conhecer as pessoas. A sua sogra hoje, que talvez você tenha algum problema com ela, mas ela seja salva, se você estiver lá no céu, fique tranquilo que ela não vai ser mais a sua sogra ali, mas vocês vão sentir uma grande comunhão, que talvez vocês não tenham aqui na terra, deveriam até ter, né? Superar todas as dificuldades, mas lá no céu, claro, o pecado estará ausente, então não haverá mais essa inimizade que às vezes acontece, né, entre genro e sogra, e nora e sogra e sogro, etc. Mas lá no céu, graças a Deus, não haverá esse tipo de relacionamento. Seremos todos um no Senhor, mas vamos ser indivíduos, e claro, vamos nos reconhecer. Então tudo isso está muito claro. Algumas coisas, repito, vão acabar, a morte, a dor e até o casamento. Seremos como os anjos, né, que não se casam, mas mesmo em outra dimensão, algumas coisas vão permanecer. O nosso relacionamento com Deus, Apocalipse 22:3 diz que os seus servos servirão. O nosso corpo físico permanece, mas um corpo glorificado. O nosso aprendizado continua, mas não será limitado como é hoje. E haverá, claro, relacionamento com os irmãos. E o último ponto, o céu como repouso eterno. Olha que importante. Esse ponto deixa claro que no estado eterno do salvo, no céu, não haverá mais qualquer sofrimento. Porque o termo repouso aqui é o contrário de tormento. Isso fica claro quando você lê Apocalipse 14, versículos 11 a 13. Diz ali que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem. Ou seja, os adoradores da besta vão ser lançados no lago de fogo, e eles não vão ter repouso, mas vão ter tormento. Agora veja, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Então quer dizer, o repouso aqui, o descanso, é o contrário de tormento. Mas como diz o autor, esse termo aqui não tem nada a ver com a inatividade, porque ali a Bíblia diz que os seus servos o servirão. Amém? Então, uma lição difícil. É importante você observar todos esses pontos que eu mencionei, e é uma preparação para o que nós vamos estudar na última lição. A última lição, nós vamos nela retomar também a doutrina do céu. Talvez dê tempo de você adquirir algumas dessas obras que eu tenho recomendado, que são muito úteis, como esta aqui, ó, O Céu, de Rand Alcorn, também Apocalipse, de Grant Osborne, A Vitória Final, de Stanley Horton, também Filipenses, que fala sobre uma das perícopes, né, que nós estudamos, de Norbert Litt e René Malgo, da Chamada. Você sabe que os livros da Chamada, você utilizando o meu cupom ZIBORD 2021, você tem também um desconto ali, e é importante se você desejar. Muito bem, então concluindo, veja aqui o que diz a conclusão desta lição. Para viver a esperança celestial é preciso nascer de novo,
viver em Cristo e transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza, João 3,12. Sem isso é impossível crer nas coisas espirituais, pois essas só podem ser discernidas espiritualmente. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se, e para você também ter benefícios como este roteiro, você viu, né? Na aula de hoje aqui, ó, vários complementos importantes, aquela sequência que eu falei de Apocalipse, aqui também uma explicação melhor aqui sobre esse ponto, as lágrimas cessarão, e no começo, claro que é o diferencial, a nossa abordagem sobre os textos bíblicos. Se você quiser ter esse benefício, é só ser membro do nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.